Acho. Bom dia, nono ano, todos bem? Hoje a nossa pauta, referente ao 8 de junho, será a correção da tarefa, as páginas 37 a... Não, desculpa. As páginas da nossa apostila. Depois, nós teremos exercícios que nós, para finalizarmos as páginas 40 a 43 da aula passada, e faremos as páginas 55 a 61 da apostila. E a tarefa, referente à aula de hoje, serão as páginas 62 e 63 da apostila. Ok? Então, vamos lá, por favor. Página 43 da apostila para correção da tarefa. Vocês leram o texto Família Não é Democracia? Leia a entrevista que fizemos com Mário Sérgio Cortella, nas páginas 43, 44 e os exercícios da página 45. Vamos lá? 1. O site Canguru tem o seguinte lema: criando filhos melhores para o mundo em São Paulo. O entrevistado escolhido é pertinente para um site que tem esse lema? Justifique sua resposta. Sim. Por quê? Por que o Sérgio Cortella, ele é um entrevistado, né? Pertinente, entrevistado, a pessoa que colaborou para esse site. Por que ele é coerente em realizar esta pesquisa com ele? Porque ele é um entrevistado, acabou de lançar um livro. Muito bem. Porque o entrevistado acabou de lançar um livro sobre família. Porque o entrevistado acabou de lançar um livro sobre família. B. Qual é o conteúdo presente na introdução do texto? Qual é o conteúdo presente na introdução do texto que nós lemos? Traça o perfil do entrevistado, destacando sua formação e sua popularidade. Traça, apresenta o perfil do entrevistado, vírgula, destacando-se sua formação e sua popularidade. Ponto. Dois. De que modo a entrevistadora se preparou para a entrevista? Ela deu
Ela leu a obra Família, Urgências e Turbulências e fez um roteiro da entrevista. Ela leu a obra Família, Urgências e Turbulências e fez um roteiro da entrevista. Professora, depois de obra, o quê? Aí você coloca o título da obra: Família, Urgências e Turbulências. E fez um roteiro da entrevista. Ok? Todas as perguntas foram escritas antes da entrevista ou alguma delas surgiu com base em uma resposta do entrevistado. Comprove sua resposta com exemplos do texto. E aí? Todas elas foram elaboradas anteriormente ou alguma surgiu com o passar da entrevista? A maioria. A maioria foi antes, foi escrita antes da entrevista, né? Porém, eu tenho algumas que foram escritas de acordo com as respostas de alguma outra entrevista. Alguma outra resposta de alguma outra pergunta, né? E aí, como que vocês... Qual elemento, são duas. Quais delas vocês acharam aí que foi em cima, depois de uma resposta? E como fazer? Como ter autoridade sem ser um pai autoritário? E a outra? E aqueles pais que fazem dos filhos um investimento de longo prazo? São essas duas perguntas que ela realizou após uma resposta dele. Vamos lá? Querem copiar? Qual é? E como fazer? Como ter autoridade sem ser um pai autoritário? Ok?
A outra pergunta. E aqueles pais que fazem dos filhos um investimento de longo prazo? Ponto de interrogação. Ok? Quatro. Observe a apresentação gráfica da entrevista. A. Qual é o tratamento gráfico dado às perguntas? Elas estão em letras coloridas. As perguntas estão em letras coloridas. Porque algumas falas do entrevistado foram destacadas com um sombreamento colorido. São declarações que dão um pouco mais de impacto no texto. A entrevistadora, ela julga que são as declarações de maior impacto da entrevista. A entrevistadora julga que são as declarações de maior impacto do entrevistado. Ok? Cinco. Ouça uma entrevista no rádio, na TV ou na internet e compare-a com a que você acabou de ler. Para tanto, siga o roteiro abaixo. A entrevista oral apresenta uma introdução. Ela é parecida com a da entrevista lida? A que vocês ouviram. Tem introdução? Tem. Né? Todas devem ter uma introdução.
É uma característica das entrevistas, né? E ela é parecida com a que você leu? Sim, porque a que nós lemos aqui também, quando fala do Sérgio, também teve a introdução, certo? Então, a entrevista oral apresenta uma introdução? Sim. Ela é parecida com a que você leu? Sim, é parecida. Ok? As perguntas foram elaboradas previamente ou feitas de improviso de acordo com as respostas do entrevistado? O que vocês ouviram? Hã? Foram elaboradas previamente. Todas elas? Não. Não, né? Então, vocês com certeza escreveram aí que a maioria, sim, são elaboradas previamente, porém, são complementadas, né, com algumas improvisadas. Ok? Há um fechamento para a entrevista? Eu acho que não. As escritas, elas são finalizadas, né? Em uma das perguntas realizada ao entrevistado. Já as orais, as que passam na televisão, no jornal ou no rádio, elas têm uma despedida, um agradecimento ao entrevistado, né? Então, temos aí uma diferença. É muito raro uma entrevista escrita ter a despedida, ter um fechamento. Já as que são, no caso aí, as que nós ouvimos, né? Elas elas são encerradas. Ok? Perguntas? Não? Aí vocês foram para a página 51. Artigo de opinião. Leram o texto Convivência e Segurança Pública. Ok? Página 52. Esse artigo de opinião apresenta as seguintes partes: contextualização, apresentação da questão polêmica, discussão da questão por meio de argumentos e conclusão. No quadro abaixo, indique os parágrafos correspondentes a cada parte. Contextualização está em qual parágrafo? No primeiro. Discussão da questão polêmica por meio de argumentos. Segundo ao quinto, muito bem. E a conclusão? Sexto e sétimo. Então, contextualização primeiro, discussão segundo ao quinto e conclusão sexto e sétimo. Ok?
Perguntas? Não? Explicite qual é a questão polêmica do artigo. Qual que é a questão polêmica nesse artigo que nós lemos? A relação entre espaços públicos e segurança pública. A relação entre espaços públicos a relação entre espaços públicos e segurança pública. Para responder essas questões, concentre-se na tese da autora. A. O que a autora defende no texto? A importância de espaços públicos para a diminuição da violência. A importância de espaços públicos. A importância de espaços públicos para a diminuição da violência. Ok? B. Registre com suas palavras o argumento utilizado pela autora para defender seu posicionamento. Para a autora, o que acontece? Os espaços públicos favorecem a sociabilidade e a criação de laços entre os cidadãos. Os espaços públicos favorecem a sociabilidade e a criação de laços entre os cidadãos. Ok? C. Para a autora, no que diz respeito à preservação de espaços públicos no Brasil,
faz o contrário do que se pratica nas experiências internacionais bem-sucedidas. Segundo item, ok? E a 4, qual que vocês assinalaram? A B. A coesão entre os parágrafos é obtida por meio da manutenção temática. Página 54. 1. Complemento nominal é o termo preposicionado que completa o sentido de um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Letra B. 2. A. Identifique o complemento nominal. Qual é o complemento nominal aí? Nós estamos certos de sua compreensão. De sua compreensão. Muito bem. Então, complemento. A senhora está mutada, professora. Conseguiram pegar a letra A, aba 2? De sua compreensão? B. Nesse caso, o complemento nominal completa o sentido de um adjetivo. Três. Assinale a frase em que há oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Qual que vocês assinalaram? A, B ou C? C. Quatro, nós temos que completar as lacunas usando as preposições ou contrações adequadas. A sociedade não pode manter-se alheia ao discurso de ódio. Ao discurso de ódio. B. A Organização Mundial de Saúde entende que o vício em videogames configura uma condição de doença. C. As notícias falsas sobre a saúde são cruéis com as pessoas que acreditam em curas milagrosas. Com as pessoas D. A maioria dos cidadãos está disposta a rever seus hábitos de consumo. A. Letra E. Os plásticos descartáveis são incompatíveis com
a segurança dos animais marinhos com a vítima da notícia falsa se mostrou generosa com o agressor depois que ele se arrependeu. Com G. A crítica aos autores da notícia falsa surtiu efeito. Aos autores. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Repete a G, professora. Aos. Muito obrigado. Por nada. Alguma outra perguntinha? Não? Perfeito. Então, vamos lá. Dando sequência, retornamos à página 40, ok? Nós temos ali uma revisãozinha sobre oração substantiva completiva nominal. Então, vamos relembrar? Nós temos as desenvolvidas, que são ligadas por conjunção, a necessidade de que todos venham mais cedo, de que todos, olha ali, eu tenho a conjunção integrante, que eu tenho as reduzidas, que não são ligadas por conjunção, e apresentam um verbo em uma das três formas nominais, gerúndio, infinitivo ou particípio. A necessidade de todos virem mais cedo. Olha, eu tenho o verbo vir, né? Que apresenta-se no infinitivo. Então, reduzida, eu tenho o verbo, pode estar no gerúndio, no infinitivo ou no particípio, e não possui a conjunção ligando. Já as desenvolvidas, elas são ligadas por conjunção. E nós estamos observando que a grande maioria é ligada através da conjunção integrante que. Ok? Alguma pergunta? Perguntas? Não? Como vimos, o complemento nominal vem sempre introduzido por uma preposição. E como o próprio nome indica, tem a função de completar o sentido de certos substantivos, adjetivos e advérbios. Essa função de complemento nominal é exercida também pela oração subordinada substantiva completiva nominal, que pode apresentar-se na forma desenvolvida ou reduzida. Exemplo: temos esperança de que o discurso de ódio seja eliminado. Esperança de quê? De que o discurso de ódio seja eliminado. Então, observem aí, quando eu realizei a pergunta, a minha resposta ela veio acompanhada da conjunção que. Ok? 21. Observe o exemplo a seguir, retirado do texto. Teoria geral do xingamento. Em sua base, a impotência para o reconhecimento dos outros e uma vontade de fazer justiça com as palavras. Considerando esse trecho, responda. A oração em destaque completa o sentido de qual palavra? Vontade.
Vontade. Vontade de quê? De fazer justiça com as palavras. Então, completa o sentido da palavra vontade. Essa palavra é um adjetivo, um verbo ou um substantivo? Um substantivo. Vontade. Vontade de quê? Né? C. O trecho em destaque é classificado como oração subordinada substantiva, completiva, nominal e apresenta-se na forma reduzida, pois inicia com a conjunção e completa o sentido de um nome, não inicia com conjunção e o verbo está em uma das formas nominais, o infinitivo, ou inicia com conjunção e completa o sentido de um nome adjetivo. Vamos lá. De fazer justiça com as palavras. Eu tenho uma conjunção aí? Tenho a conjunção integrante que? Não. O verbo está em qual forma? Infinitivo. Então, qual é a resposta? A segunda, né? Não inicia com conjunção e o verbo está na forma infinitiva. Letra D. Professora, Oi? repete a B, por favor. Qual? B de bola. A B, substantivo. D. Uma das maneiras de tornar essa oração desenvolvida seria uma vontade de fazermos justiça com as palavras ou uma vontade de que façamos justiça com as palavras. Qual é a forma aí desenvolvida coerentemente? Qual é a forma desenvolvida que está correta? A primeira ou a segunda? Por que é a segunda? Porque eu tenho a conjunção integrante. A conjunção, neste caso, integrante que. Muito bem, Isadora. E a primeira não tem nesta conjunção. Leia o texto a seguir, extraído de um site português, para responder as questões de 22 a 24. Quem pode ler para nós este texto? Quem pode ler, por favor? Eu posso ler, professora? Por favor, Ítalo. Movimento contra o discurso de ódio. Tem como principal objetivo o combate ao discurso de ódio e a discriminação na sua expressão online. O discurso de ódio engloba todas as formas de expressão que propagam, incitam, promovem ou justificam o ódio racial, a xenofobia, a homofobia, o antissemitismo e outras formas de ódio baseado na intolerância. A internet dá-nos a possibilidade de criar, publicar, distribuir e consumir conteúdos, fornecendo assim um espaço de completa participação, empenho e livre expressão pessoal. Com o desenvolvimento das redes sociais, todos podemos participar no cyberespaço de forma muito diversas, desde o contato permanente com os nossos amigos e o desenvolvimento de novos contatos até a partilha de conteúdos e exploração da nossa capacidade e nos exprimirmos. Este espaço online dá-nos novas oportunidades, tais como aderir com outros a causas em que nos queremos empenhar e que nos preocupam.
Obrigada. 22. Identifique as palavras grafadas de uma forma diferente da que estamos acostumados a ler. Internet, contactos, partilha, o sector. Qual dessas 4 palavras aí estão diferentes das que nós costumamos escrever? Sector. O sector e o contactos. Vocês escrevem com esse C mudo? Não, né? Então, a letra B e a letra D. Vinte e três. Além de algumas palavras com grafia diferente, há uma construção própria do português europeu. Trata-se da locução verbal. Podemos participar, está a decorrer, é feita. Qual dessas 3 é uma construção própria do português europeu? O que é português europeu? O português de Portugal, né? Qual dessas 3 opções? A letra B está a decorrer. Vinte e 24. Ao lado do texto, há um quadro com a frase: junta-te a nós. No Brasil, qual é a forma mais comum de dizê-la? Junta-se a nós. Muito bem. Junta-se a nós. Oi. Releia a passagem a seguir para responder as questões de 25 a 27. A internet dá-nos a possibilidade de criar, publicar, distribuir e consumir conteúdos. 25. Quantas orações há no trecho em destaque? Para eu saber quantas orações, quantos períodos eu tenho, o que eu devo contar? Quantos verbos eu tenho? Né? Para eu saber quantos períodos, eu devo contar os verbos. Neste caso, quais são os verbos? Criar, publicar, distribuir, consumir. Quantos verbos eu tenho? 4. Então, quantas orações eu tenho? 4. Vinte e 26. Todas elas completam o sentido de possibilidade. Possibilidade de quê? A qual classe de palavras esse vocábulo pertence? Possibilidade é substantivo, adjetivo ou verbo? Um substantivo. Substantivo abstrato ou concreto? Abstrato. Então, possibilidade é um substantivo abstrato. Abstrato quando precisa do outro, né? 27. Como se classificam as orações destacadas?
Em que forma elas se apresentam? Desenvolvida ou reduzida? Qual é a classificação, então, da oração? Se ela pode ser reduzida ou desenvolvida? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Mas vocês observem aí que eu tenho 4 orações, então essa classificação deverá estar no plural. Orações subordinadas, substantivas, completivas, nominais. Por quê? Porque eu tenho 4 orações aí, tá? E elas estão desenvolvidas ou reduzidas? Hã? Reduzidas. Por quê? Elas estão ligadas por conjunção? Não. E os verbos estão em que forma? Infinitivo. Elas estão na forma reduzida, pois não são unidas por conjunção e os verbos estão no infinitivo. Ok? Leia o texto para responder as questões 28 a 31. Quem pode ler o texto? Nossa opinião sobre canudos plásticos e sua proibição. Quem pode ler este texto, por favor? Algum voluntário? Pode ser você, Miguel? Pode, professor. Por gentileza. Nossa opinião sobre canudos plásticos e sua proibição. Os canudos plásticos são um ótimo exemplo de invenção deturpada, criados para facilitar a ingestão de líquidos por pessoas com alguma dificuldade. Tornaram-se um oferecimento natural e desnecessário em bares e restaurantes. Um ótimo negócio para quem fabrica e vende este produto que até então tinha consumo ínfimo. Por comodidade ou por aparência, seu uso se multiplicou e, como todo material descartável, finalmente acabou ganhando a justa alcunha de vilão do meio ambiente. É estarrecedor como o ser humano é capaz de criar soluções imagináveis e, ao mesmo tempo, problemas enormes. Parecem duas espécies distintas. Mas o que de fato ocorre é que a ganância move pessoas, corporações e até governos a desrespeito do bom senso ou respeito a qualquer valor humano. Proibir está longe de ajudar a resolver essa nossa dificuldade de racionar antes de continuar com o hábito ruim, mas pelo menos incita a sociedade a discutir sobre a cultura do descartável. Mais que resolver o problema de um dos descartáveis como uma canetada, é fundamental que as pessoas, empresários e políticos contribuam para mudar esse modelo de aceitação automática do uso do indiscriminado de objetos descartáveis, especialmente plásticos. Já passamos da hora de investir mais em sabedoria, que seria o conhecimento com juízo.
para escolher com mais critérios quando podemos ou não usar utensílios descartáveis. A lei é uma medida emergencial devido ao nível de gravidade do excesso de lixo plástico, mas é fundamental aperfeiçoar a informação e a educação ambiental para que cada um possa ser um agente de mudança e reequilibrar nossa relação com nossos restos. Você pode optar por canudos sustentáveis, sejam eles de papel, bambu, palha ou aço. Mas antes, se pergunte qual a real necessidade de sempre usar canudos para ingerir líquidos. Uma festa de aniversário, em casa ou playground. O uso de descartáveis traz conforto e praticidade, e afinal de contas é uma vez por ano. Mas que tal avaliar a possibilidade de oferecer copos duráveis em que cada um escreve o seu nome? Reduz o volume de descartáveis e ajuda os convidados a refletirem de uma maneira leve sobre o uso de descartáveis. Há muitos outros exemplos de atitudes sustentáveis que cabem em nosso dia a dia, e muitas delas podem ser adotadas sem traumas, altos custos ou geração de estresse. Precisamos usar mais o cérebro e incentivar os próximos a também usarem. O problema do excesso de resíduos tem solução e cada um pode ser mais ativo nessa conquista. Obrigada, Miguel. Então, vejam só, gente. E qual é a sua opinião sobre o uso dos canudos plásticos e a sua proibição? Vocês concordam que seja proibido? Vocês não concordam? Qual é a opinião de vocês? Você concorda por quê, Luciano? Eu acho que isso pode prejudicar muito o ambiente, né? Esse tipo de esporte, eu acho que isso pode melhorar a vida. Quem mais? Você concorda, Ítalo? Concordo. Por quê? Porque a gente tem que usar mais coisas reutilizáveis, assim. Isso. Então, assim, é meio chato, né? Você tomar um refrigerante, um suco, o que for, naqueles canudos biodegradáveis que fala, quando usa aqueles canudos de papelão, né? Por quê? Porque ele vai derretendo no meio do líquido, não vai? Mas só que nós sabemos do que a colaboração que nós estamos fazendo com o meio ambiente de não usar os descartáveis, os plásticos. Né? Quantos anos levam para o canudo plástico se decompor? Olha a diferença. O canudo plástico você coloca dentro de um suco e coloca o canudo de papelão. Qual que vai se acabar primeiro, se dissolver primeiro? O de papelão. Né? Então, para o meio ambiente, claro, obviamente, que nós temos que cuidá-lo. E a outra questão, por que nós pedimos para vocês, né, muitas vezes, tragam as suas garrafas, em casa, não usa muitos copos descartáveis, cada um tem o seu copo. Alguns pais de vocês trabalham em algum lugar que antigamente tinha os copinhos descartáveis para tomar café. Passou o tempo e agora cada um é convidado a ter o seu copo, a sua xícara. Vocês já não ouviram isso? Ou não? Sim, né? Nas escolas em que eu trabalho, antes nós tínhamos assim, chegava na escola, pegava o copo para tomar água. Tomava água, jogava fora. Pegava o copinho, tomava café, jogava fora. Aí, né, com muito trabalho, foi proposto que cada um levasse a sua xícara, o seu copo, a sua garrafinha, para contribuir com o meio ambiente. Claro, tem o copo lá para uma emergência? Tem, né? Mas
é indicado cada um ter o seu para esta contribuição. Certo? Então, 28. Explique o que é cultura do descartável. Cultura do descartável. É o hábito, né, de usar utensílios descartáveis para todo tipo de ocasião. Vamos lá, Adriene. O hábito de usar utensílios descartáveis para todo tipo de ocasião. Vinte e nove. Segundo o texto, a proibição dos canudos plásticos acaba com a cultura do descartável? Sim ou não? Não, por quê? A proibição dos canudos estimula a reflexão sobre a cultura do descartável. Estimula a reflexão sobre a cultura do descartável. Trinta. Oi? Estimula a reflexão sobre a cultura do descartável. No primeiro parágrafo, há um exemplo de complemento nominal. Assinale-o. Plásticos, de líquidos ou descartável. Então, lá no primeiro parágrafo. Qual é o complemento nominal que nós temos? Plástico, de líquidos ou descartável? De líquido, muito bem. Considerando a frase, que tal avaliar a possibilidade de oferecer copos duráveis? A. Transcreva a oração subordinada substantiva completiva nominal. Aí desta oração, dessa frase, né? Que tal avaliar a possibilidade de oferecer copos duráveis? Qual é a oração subordinada substantiva completiva nominal? De oferecer copos duráveis.
E agora, como eu escreverei essa oração de forma desenvolvida? O que é forma desenvolvida? Quando eu tenho a conjunção. Então, como ficará? Que tal avaliar a possibilidade de que sejam oferecidos copos duráveis? De que sejam oferecidos copos duráveis. De que sejam oferecidos copos duráveis. Ok? Para finalizar, página 30, desculpa, exercício 32, da página 43. Complete as lacunas com a preposição adequada. Observe que essas preposições introduzem complementos nominais ou ações subordinadas substantivas completivas nominais. A sociedade não pode manter-se alheia à poluição. Esse A é com crase ou sem crase? Com crase. Alheia a o quê? Né? A poluição. O ser humano já tem condições de se livrar dos produtos descartáveis. De se livrar dos produtos descartáveis. Os plásticos descartáveis são cruéis os seres marinhos. Com os seres marinhos. Letra D. A maioria dos cidadãos está disposta a adotar um modo de vida sustentável. A. Letra E. Os plásticos descartáveis são incompatíveis o século XXI com o século XXI. O ser humano tem de se mostrar generoso com a natureza. Ok? Todos conseguiram? Sim? Então, eu darei 2 minutinhos para vocês irem ao banheiro, tomarem uma água e retornarmos. Ok?
Vamos, retomando. Nono ano, todos presentes? Nono ano. Sim, prof. Farei a chamada. Vamos lá, Auane. Carlos. Guilherme Miguel. Isadora. Ítalo. Presente. Júlia Barbosa. Camille. Luciano. Luiz Felipe. Presente. Maísa. Maria Luísa de Castro. Miguel. Presente. Rafaela. Vitória de Souza. Presente. Adriene. Ana Júlia. Bruno. Bruno Terrazas. Emily. Felipe. Felipe. Gabriel Trindade. Júlia da Silva. Leonardo. Presente. Letícia. Maria Eduarda Jordão. Maria Mecenas. Mateus. Nicolas. Vitória Silva. Perfeito. Vamos lá, então. Página 54. A educação como antídoto às fake news. Quem pode começar a leitura para nós? Vitória, pode começar a leitura, Vitória de Souza? Vitória? Oi. Pode começar a leitura, Vitória? Posso? Onde é mesmo? Por gentileza. Que página que é? Que eu fiquei perdida que a minha internet tá travando. Página 54. A educação como antídoto às fake news. Desde o início de 2017, Moedas coentes de boca em boca. Notícias falsas
costumam ser definidas como notícias, histórias, boatos ou fofocas, que são deliberadamente criadas para ludibriar ou informações enganadoras. Elas visam influenciar as crenças das pessoas, manipulá-las politicamente ou causar confusões em prol de interesses escusos. Muitos comentadores têm chamado a atenção para o fato de que a falsidade das notícias não é um fenômeno inteiramente novo, pois já existia desde o tempo dos gregos. A grande diferença agora é que passamos a sofrer os impactos de uma mudança de escala no acesso à informação que está se intensificando crescentemente em meio à avalanche ininterrupta de notícias que recebemos nesta era digital. Tradicionalmente, na era hemogênica da comunicação de massas, as notícias eram fabricadas em fontes restritas, relativamente confiáveis, na medida em que deveriam seguir práticas baseadas em códigos estritos de deontologia, ou seja, o conjunto de deveres, princípios e normas adotadas por um determinado grupo profissional. Nesse caso, a profissão de jornalista, a partir da emergência da internet, da cultura digital e das redes sociais, surgiram novos modos de publicar, compartilhar e consumir informação e notícias pouco submetidas a regulações ou padrões editoriais. A internet e as redes sociais instauraram uma lógica inédita, imensamente facilitadora para a publicação e o compartilhamento. Tal lógica atingiu seu pico a partir das mídias móveis, que permitem a publicação e interação de qualquer ponto do espaço, no momento que se desejar. Qualquer pessoa pode abrir um site, um blog ou um perfil em quaisquer plataformas que quiser. As medidas não são mais consumidas da maneira que foi consolidada pelas mídias massivas. O verbo, a imagem e o som, quase sempre juntos, são agora criados, compartilhados, aceitos, comentados ou atacados e defendidos das mais variadas maneiras, nas mais diversas plataformas, por milhões de pessoas. Falsas e não tão falsas. As notícias procedem de variadas e múltiplas fontes, e muitas vezes por falta de compreensão dos modos pelos quais as redes funcionam, por simples pressa ou por confusão diante do acúmulo de informações. Torna-se mais difícil saber se as histórias ou as notícias são confiáveis ou não, uma vez que compartilhar é um dos apelos do funcionamento das redes sociais. Geram-se aí as condições para a disseminação de falsas notícias e de boatos. Por isso, costuma-se dizer que as mídias sociais favorecem a fofoca, a novidade pela novidade e a velocidade da ação impensada e do compartilhamento leviano. Contudo, o campo das notícias falsas não é tão redondo quanto se costuma postular. Há notícias falsas e notícias não tão falsas. Portanto, há que se diferenciar as árvores dessa floresta. Existem, por exemplo, os chamados caça-cliques, ou também iscas de cliques, histórias com chamadas e imagens sensacionalistas, fabricadas especialmente para capturar a atenção do usuário
na direção de sites propagandísticos com finalidades consumistas. O problema desse tipo de notícia é que muitas vezes elas não são precisas e até mesmo podem conter inverdades. Outras propagandas intencionalmente criadas para enganar ou promover pontos de vista tendenciosos, quase sempre para alimentar causas e programas políticos. Menos prejudiciais são as notícias paródicas, produzidas para provocar o riso do entretenimento fácil. Rir é sempre bom. Certamente, basta ver o caso dos memes no Brasil, uma criação popular crivada de imaginação visual. O problema se dá quando escorregam para o preconceito ou para a mentira. Nesse caso, o riso sádio se converte em riso cúmplice. A armadilha da falsificação. Ainda há outro caso, o das notícias corretas, mas atrapalhadas pela falsidade sensacionalista das chamadas. É bastante conhecida a força que os títulos e as imagens têm para capturar a atenção dos usuários das redes. Não é senão ao poder das imagens que se deve o enorme sucesso do Instagram. No caso dos títulos, quanto mais sensacional ele for, mais atração produzirá. Portanto, mesmo um jornalismo confiável pode cair na armadilha da falsificação. Diante dessas modalidades, o que se pode inferir é que a falsidade funciona em toda a sua potência, porque as pessoas tendem irrefreavelmente a se recolher dentro das bolhas de seus preconceitos, tornando-se presas fáceis de interesses dos quais, por estarem retidas dentro de suas próprias cavernas platônicas, não conseguem se dar conta, dada a incapacidade de furar o bolsão de suas crenças fixas para enxergar algumas clareiras fora delas. A diferença crucial, entretanto, é aquela entre notícias passageiras que, embora falsas, produzem efeitos inócuos na realidade e notícias com poder de produzir consequências sensíveis no rumo da vida social. Assim, são as notícias propagandísticas de natureza política ou aquelas que visam promover o consumo conspícuo. O grande problema nesses casos encontra-se na invisibilidade do modo como, dentro das redes, os algoritmos funcionam, empregados pelas poderosas companhias de tecnologia têm seu design destinado a traçar com precisão o perfil do usuário, de modo a desenhar nitidamente a bolha a qual pertencem. Educação como caminho. Trata-se de uma questão paradoxal, que pouco tem a ver com a ideia do Big Brother no famoso livro de Almes, o grande irmão que nos vigia. Nas redes, não se trata mais de uma força superior inevitável que nos oprime e nos cega. Os algoritmos são baseados nas próprias escolhas que fazemos, desenham as predileções que exibimos. Portanto, não é mais uma mera questão de se demonizar o poder das redes, pois elas não fazem outra coisa a não ser nos devolver o retrato de nossas mentes, desejos e crenças. Diante disso, o que fazer? Não posso ver outro caminho a não ser o da educação. Não apenas a educação na e para as redes. Para evitar as fake news, já existem muitos sites checadores de notícias
que, aliás, precisam ser visitados com mais frequência. Entretanto, quando digo educação, refiro-me à formação educacional no seu sentido mais amplo, aquela que é capaz de desenvolver a sutileza da sensibilidade, a arte do cuidado com a alteridade e a ética da curiosidade em relação às complexidades psíquicas e sociais que nos constituem como humanos. Lúcia Santaella é professora titular e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. É autora de mais de 40 livros nas áreas de arte, semiótica, notícias caça-cliques, notícias tendenciosas, notícias paródicas e notícias híbridas. As definições desses tipos de notícias estão lá no texto. Um minutinho para vocês encontrá-las. Para eu respirar um pouco. Ok? Conseguiram? Vamos lá. Qual ficou a sequência? D de Davi, C de Carmelina, B de Bruno e A de Amor. Certo? Certinho, Maria Luísa. É mesmo, A de Adriene. Em sua opinião, qual desses tipos de notícias falsas está mais ligado ao discurso de ódio? Justifique a sua opinião. Para você, qual desses quatro tipos de notícias falsas está mais ligado ao discurso de ódio? E por quê? A caça clichê é
a única que não pode ser. As outras todas podem ser. Por quê, professora? Porque os outros tipos de notícias, eles mencionam preconceitos, mentiras. Você coloca todos? Se você, na sua opinião. Ok? Três. Segundo o texto, o direcionamento de notícias falsas não é aleatório. Qual é o principal fator para esse direcionamento? Os algoritmos. Os algoritmos direcionam as notícias falsas. Os algoritmos direcionam as notícias falsas com base nas escolhas feitas pelos próprios usuários em sua navegação na internet. Bom, qual é a tese da autora? O que ela defende? Está lá no último parágrafo. Ela defende, né, que o melhor caminho contra as fake news é uma educação que desenvolva a sutileza da sensibilidade, a arte do cuidado com a alteridade e a ética da curiosidade em relação às complexidades psíquicas e sociais que nos constituem como humanos. Acharam onde fala isso? Pode pular a terceira linha do último parágrafo. Acharam? Ali que ela fala, ó,
Quando digo educação, refiro-me à formação educacional no seu sentido mais amplo. Aquela que é capaz de desenvolver a sutileza. Então, você pode colocar a educação, né? Que desenvolve. Aí você copia ali onde fala a sutileza até o final como humanos. Conseguiram? Conseguiram? Quem está em casa conseguiu? Sim. Ótimo. Então vamos lá, para vocês copiarem, darem um tempinho. Finalizaram? Ainda não, professora. Ainda não? A tarefa, vocês, páginas 62 e 63, ok? É sobre poemas que vocês responderão. Ali fala, tem uma das perguntas que fala sobre em que aspectos o poema de Mia Couto se assemelha ao de Manuel de Barros. Quando ele fala este poema de Mia Couto, você tem que olhar lá no poema número 1, que está na página 59, tá? Então, vocês deverão analisar aí o poema que está na página 62, e onde ele pede para você analisar o da Mia, é o que está na página 59, tá? Então, vocês farão os exercícios 11 ao 17. Temos aí o exercício 13, por exemplo, o 14, vocês responderão tudo no caderno, tá? Todos esses exercícios, exceto o 17, vocês deverão responder o que for para responder no caderno. Por exemplo, o 12 não é para você responder, o 12 é a proposta. Faça uma leitura silenciosa. Depois ensaie uma forma original de lê-lo em voz alta. Tá? Isso aí você não tem que escrever nada no exercício 12. Certo? Então, tarefa, páginas 62 e 63. Certo? Alguma pergunta? Não? Então, bom descanso e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professora. Tchau.